Tamo junto. Paz e bem, presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários da casa, assessores, brasileiros que nos assistam nesse momento. Uma sessão que começa daqui a poucos instantes, senadora Zenaide. Muito importante aqui nessa casa, senador Isalci, que é a votação do PL, senador Flávio Arnes, 2234, o PL da jogatina. Eu não sou governista, todo mundo percebe que de uma forma independente, mas estou sendo uma oposição crítica ao governo, mas hoje eu quero iniciar o meu pronunciamento elogiando a responsabilidade de dois importantes ministérios do governo federal diante de uma iminente catástrofe nacional. Em nota pública, com muita robustez em argumentos, o Ministério do Planejamento repudia completamente o PL 2234, dizendo que inexiste projeção confiável na geração de empregos. Atenção, um dos argumentos que a turma que quer liberar bingo, cassino, jogo do bicho e vídeo bingo, está nesse projeto 2234, diz que gera emprego. Mentira! O próprio ministério está confirmando com dados aqui, Ministério do Planejamento, dizendo que não é confiável que vai gerar emprego. Falta também projeção sobre o aumento de arrecadação. Por fim, reconhece a gravidade da ludopatia e do impacto nas famílias de mais baixa renda vinculados ao Bolsa Família. O Ministério da Fazenda se manifesta nesta mesma linha. Primeiro, o Ministério do Planejamento e logo em seguida o Ministério da Fazenda, dizendo o seguinte, abro aspas, há insuficiência regulatória que pode levar a um cenário desfavorável das políticas públicas de jogos e apostas. Hoje eu pretendo destacar aqui, senhoras e senhores, alguns trechos do consistente voto em separado feito pelo senador Randolph Rodrigues em 2017, que rechaçou o PL 186, muito semelhante a esse que está pautado hoje aqui no plenário do Senado. Relatório feito pelo Financial Action Task Force, também conhecido como Grupo de Ação Financeira, um fórum internacional formado por 35 jurisdições, incluindo o Brasil, conclui dizendo, abre aspas, as atividades de cassino e bingos são considerados como de alto risco para a lavagem de dinheiro sujo, mesmo em países onde os jogos de azar são bem regulados. Fecho aspas. Dá para imaginar como seria no Brasil um país continental onde especialistas da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público são unânimes em reconhecer a incapacidade de uma efetiva fiscalização. O voto do senador Randolph Rodrigues, na época, destaca dois estudos científicos com os títulos, abro aspas, análise do impacto psíquico e sociofamiliar do jogo de azar patológico e consequências para a saúde pública do jogo patológico, fecho aspas. Vou ressaltar apenas um pequeno, mas contundente trecho, abro aspas, muitos jogadores passam dias sem dormir, sem comer e até sem ir ao banheiro, com sentimentos que oscilam entre uma euforia passageira e uma depressão profunda duradoura. E no desespero, muitos partem para as ações ilegais. Fecho aspas. O voto do senador Randolph Rodrigues também dá destaque ao relatório do Blinken, elaborado pela Universidade de Nova York,
Nele fica demonstrada a falácia do argumento de ganhos com a tributação, dizendo, abro aspas, o jogo de azar não é forma de entretenimento ou diversão como tantos outros, porque ele cria novos custos que são pagos por todos os contribuintes e não apenas os jogadores. Fecha aspas. Olha aqui, que lógica bem feita. O Dr. Ian Greenos, economista e professor da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, confirma, abro aspas, para cada dólar arrecadado com impostos sobre jogos de azar, 3 dólares são gastos com custos sociais, em fiscalização, controle, segurança e saúde. Eu quero reforçar aqui, senhor presidente, outra grave consequência associada à jogatina liberada, legalizada. O aumento da prática de outros crimes. Eu vou aqui apresentar os gráficos de Las Vegas, que é considerada a meca dos cassinos em comparação com o estado de Nevada e a média nacional norte-americana dos seguintes crimes. Vou apresentar aqui, ó. Furto, estupro, lesão corporal, roubo. Las Vegas está sempre acima de todos os outros, as outras cidades do mesmo tamanho que não tem jogo. A jogatina legalizada está também diretamente associada a outros crimes, como, por exemplo, ainda mais graves, com o tráfico de drogas, a prostituição infanto-juvenil, além do inevitável aumento do alcoolismo e do tabagismo. Ou seja, é só desgraça. Um dos argumentos mais utilizados pelos defensores da jogatina é o aumento do turismo, que foi totalmente desmontado em audiência pública aqui no Senado. Segundo dados do Banco Mundial, entre 95 e 2019, o número de turistas estrangeiros no mundo teve um crescimento de 122%, enquanto no Brasil foi de 219% em função das belezas naturais e diversidades do nosso país, que não tem jogo legalizado. E tem mais, dados da Autoridade de Turismo de Las Vegas informam que apenas 14% dos seus visitantes são estrangeiros. Destes, só 4% afirmam que o motivo da ida a Las Vegas foi para jogar. Dados do Convention Bureau de Las Vegas. Existem indícios muito fortes de que a família Ortiz da Espanha é um dos principais lobistas interessados na aprovação desse PL da jogatina. A CPI dos bingos, que foi instalada em 2005, convocou os irmãos Ortiz a deporem em função da suspeita de vinculação com a máfia italiana. Eles se retiraram do Brasil em 2007, depois que os bingos foram proibidos. E agora querem fazer o quê? Um monopólio aqui no Brasil para eles? Precisamos, mais uma vez, ressaltar a gravidade desse momento. São 2 CPIs, senadora Zanaide, 2 CPIs em funcionamento nessa casa, apenas para investigar as gravíssimas consequências do funcionamento das bets, que tem toda a sua propaganda enganosa, focada principalmente no público mais jovem, de até 30 anos de idade. Já o segmento dos cassinos e bingos fecha o ciclo, ou seja, tem o foco no público maior de idade, principalmente os aposentados. Ou seja, nós estamos diante de um verdadeiro ciclo macabro, pois, de acordo com o Banco Central, até os brasileiros mais pobres estão pegando o dinheiro do Bolsa Família para apostas esportivas. Foram 11 bilhões de reais nos últimos 6 meses. Por tudo isso, senhoras e senhores senadores, faço mais uma vez um apelo aos meus pares que exercem seu mandato em pleno bicentenário dessa casa. Nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não podemos permitir o avanço dessa que é uma das iniciativas mais nefastas, repito, mais nefastas para a população e que, por isso, vem sendo rechaçada há 3 décadas pelo Congresso Nacional.
A eventual aprovação do PL 2234 significa um sério comprometimento político, econômico, social e principalmente espiritual. Sim, porque carregaremos para sempre as digitais com o sangue de milhares de vítimas que, desesperadas, cometem um suicídio, destruindo famílias inteiras. Senador Flávio Arnes, eu dediquei os últimos 2 dias para visitar gabinetes de colegas aqui, de vários partidos, PT, PL, todos os outros partidos eu visitei. E é impressionante como, dentre assessores que a gente conversa, é raro a gente não ver um que teve problema na sua família com o jogo. E essa questão das apostas esportivas agravou muito mais a situação. Uma maneira de nós repararmos o nosso erro de 1 ano atrás, 12 meses atrás, quando a gente legalizou as bets, é rechaçar esse cassino e bingo, porque é muito mais destrutivo. Tem uma logística para levar aposentados para os seus estabelecimentos físicos, para tirar até o último centavo deles. Então, que tenhamos serenidade, sabedoria. Essa casa é uma casa de muitos parlamentares que passaram pela Câmara Federal, por governo do Estado, sabem que isso aqui é uma tragédia humanitária e que a gente possa, nessa votação, dizer não. O Senado não compactua com mais destruição no país, com mais famílias devastadas, com mais pessoas cometendo suicídio, com mais tragédia na economia, porque o dinheiro do comércio, o dinheiro da indústria, o dinheiro da produção de serviços está indo para uma banca de apostas, para magnatas, acabando com a nossa juventude, tornando a nossa sociedade uma sociedade adoecida. Então, que esse Senado reverbere para todo o país, que nós temos responsabilidade com os brasileiros, que nós não vamos cometer outro erro, que é liberar bingos e cassinos, quando nós deveríamos era acabar também com as bets, que foi um erro. Presidente, agradecendo a sua benevolência, esse é o apelo que eu faço nesse dia tão especial que a gente tem a chance. Senhor presidente, poderia 1 minuto só? Já. Com certeza, senador Flávio Arnes. Pedido de Vossa Excelência é quase uma ordem para esse senador. Por favor, né? Assim, o caro presidente Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, é uma pessoa assim extraordinária, eu diria. Parabéns a Vossa Excelência por toda a trajetória. Mas, senador Girão, só quero dizer que concordo totalmente, amplamente, com todos os argumentos trazidos por Vossa Excelência aí na tribuna. Hoje, na hora do almoço, falando com um senador, colega nosso desta casa, ele ainda apontava para as graves dificuldades de um irmão seu passando por atitudes viciantes, dificuldades em função das bets, né? Porque as bets estão dentro de casa, né? Então, nesse sentido, eu até diria, se foi cometido um erro pelo Congresso Nacional, né, que o erro seja corrigido, inclusive. Há projetos de lei, inclusive, propostos para se terminar com a chaga das bets. Há pessoas que apontam um lucro de 20 bilhões por mês das bets. Hoje de manhã ainda discutíamos na CAS o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, com toda a Bolsa Família do Brasil, com todo o BPC e todos os programas, é um orçamento, né, senadora Zenaide, apontado lá, de 250 bilhões. Então, seria o mesmo orçamento das bets no Brasil. Então, é um assunto que eu penso, inclusive, dos cassinos, isso foi levantado entre a aprovação das bets e agora com uma CPI instalada, até para investigar, o Supremo Tribunal Federal decidindo
inclusive pela constitucionalidade ou não do que foi feito, e com todos os meios de comunicação apontando problemas, sem uma falta de regulamentação das bets, seria, eu diria, uma temeridade absoluta, até uma irresponsabilidade, votarmos algo nesse sentido. Né? Há um requerimento tramitando, né, para que haja, assim, com a participação dos ministérios, um relatório detalhado sobre os prejuízos que justamente foram apontados, que vêm causando, né, esses problemas com a sociedade. Só quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que inclua a parte do senador Flávio Arnes, que tem um requerimento de adiamento, até por precaução, né, o princípio da precaução, da responsabilidade dessa votação, que seria uma temeridade para o Brasil nesse momento. Deus abençoe, muito obrigado, tudo de bom. Só quero registrar que nas galerias se encontra nesse momento, esse foi o senador Girão que usou a palavra, um grupo de alunos medalhistas da Olimpíada Nacional de Ciências, que visitam o Senado Federal a convite do senador astronauta Marcos Pontes. O senador não se encontra aqui,